vamos falar da construção, o jardim da casa, o lugar onde a vida que Deus opera em nós se torna tão visível, palpável, mas também saborosa para o mundo. A construção nos deu a altura, mas o fruto nos dá propósito. A construção nos dá a altura, mas quem nos dá propósito é o fruto. E qual é esse fruto? Qual é esse fruto que nós queremos gerar? Qual é o fruto que o Senhor nos pede para que a nossa vida possa ter propósito? Então, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 15. João 15, versículos 5 até 8. Assim diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que... Perdão. Deixa eu fazer um recorte. Vamos lá para o 5. Capítulo 5. Perdão. Capítulo 15, versículo 5. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, demonstram que são os meus discípulos de verdade. Discipulado ativo é sobre o processo de transformação de seguidores em discípulos. Mas o que nos faz ser discípulos de Jesus são aqueles que seguem o Cristo. São aqueles que seguem o Mestre, que pisam nos mesmos passos, que caminham nos mesmos caminhos, que fazem as mesmas escolhas, se alinham aos mesmos compromissos. Mas no reino do Senhor, no reino de Deus, existe uma lógica que ela é invertida. Jesus diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. A palavra no original, ela traz um sentido que não é sobre visitar de vez em quando, não é sobre se conectar de vez em quando, não é sobre algo esporádico, é sobre algo constante, consistente, intimamente ligado, sem distinção, sem desalinhamento. É sobre uma vida contínua, é sobre morada, é sobre viver. Na nossa cultura, a gente aprende: esforça-se para ter mais. Mas no reino do Senhor, conecte para receber mais. Não é sobre esforçar, não é sobre firmar raízes profundas e gastar energia para sugar o que tem na terra para produzir fruto. É sobre estar simplesmente conectado à videira. A Bíblia diz que Jesus, ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. O fruto não é produto do meu nem do seu esforço, mas uma consequência daqueles que estão conectados na videira. No versículo 8, ele diz que o Pai é glorificado quando damos muito fruto. O nosso fruto não é para o nosso ego, não é para a nossa reputação, é para a reputação da videira, do jardineiro. Um bom fruto abundante diz ao mundo: o dono deste jardim é excelente. Quem é o dono deste jardim? Senão Cristo. Você não se esforça para produzir fruto, você permanece para gerar o fruto. Não é você que se esforça, não é você que coloca energia na produção do fruto, se firmando como uma árvore num jardim. Você só vai gerar fruto se você permanecer na videira. E me parece que nós estamos, às vezes, entendendo a vida cristã de uma forma diferente. Eu gostei da analogia do espelho. Quem lembra da analogia do espelho?
Eu usei a analogia do espelho na mensagem do amor transformador, dizendo que o amor que nós devemos ter pelas pessoas não é um amor que nos é natural. O amor agapau, ele é um amor sacrificial, um amor completo, um amor inteiro, um amor interessado. E esse amor, ele não é natural do ser humano, porque a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então é necessário entender que o amor que o mundo espera de nós não é um amor que eu tenho em mim mesmo, é um amor que eu recebi. E eu preciso ser um espelho e refletir o amor que recebo. A analogia do espelho que utilizei é fazendo uma referência como se Cristo fosse um sol, e esse sol ele bate em mim como espelho. Eu apenas vou refletir ao mundo o calor, a claridade do amor que vem do Senhor. Não é algo que emana de mim, é algo que vem do Senhor, que pode sim ser vivido nas pessoas através de mim, mas não é meu. Da mesma forma o fruto que a Bíblia fala, e eu vou esclarecer quais são esses frutos, não é algo que vem de você, não é algo que é inato a você. Você não tem capacidade de gerar fruto, porque você não é a árvore. Você está, ou deveríamos estar conectados à árvore, a essa videira. Então, qual é a natureza do fruto? Qual a natureza desse fruto que precisamos gerar? Qual é o DNA do nosso jardim? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto. Então, quais são os frutos que estamos mencionando? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Quais são os frutos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Desses 9, quantos você precisa? Analisa com a mão aí. Quais você precisa aí? Os 9? Estão assim, diante de tudo? Amém, eu também estou. Se você reparar, o apóstolo Paulo, ele não escreve os frutos do Espírito. Não é no plural, é no singular. Não é como se fosse um cardápio, onde você fala, vamos lá, fruto aqui, deixa eu ver qual eu vou querer. Não é uma escolha dos frutos que você quer absorver na sua vida. Porque, vamos pegar o Bernardo, né? Com o Bernardo eu preciso de paciência. Ah, Bernardo. Então deixa eu ver a minha escolha aqui no dia, paciência com o Bernardo. Com o outro irmão é amabilidade. Com o outro, é uns 2, é um dos 9, você não merece nada, você é X demais. Não é uma escolha, não é um cardápio que você abre e a ponto dele e fala, Espírito Santo, o fruto do dia é esse aqui. Não. É uma vida em que, quando o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, não é a construção de um fruto, mas é sobre um caráter amplamente transformado. E que todos esses frutos fazem parte da sua construção de vida. Amém? E qual o benefício disso? Para você nenhum. Mas para o mundo à sua volta, é um benefício de um mundo que vai se alimentar com os frutos do Espírito que emanam através de você. Imagina uma comunidade de fé, imagina uma casa, e aí nós falamos de uma visão, a nossa visão como igreja, transformar vidas em cada família, pelo menos em cada família da nossa igreja, nós queremos ter pelo menos uma vida transformada. Mas e quando tivermos mais do que uma? Ou quando tivermos 50%? Ou a maioria? Qual é o fruto de uma casa
que vive uma vida transformada, aplicando dentro do seu dia a dia, dentro do seu lar, os frutos do Espírito, todos esses. Como vai ser? Será bênção, será proveitoso. E aí eu me recordo de algumas conversas que tenho tido no meu GR. Estamos numa série sobre casamento, e uma pessoa do GR comentou que ela está meio desgostosa da turma de corrida, da turma da corrida, porque lá na turma, eu falo, galera, as conversas são vazias, são conversas propositivas, não são conversas que enobrecem, nos trazem conhecimento, nos aproximam de Deus. A verdade é que nós vivemos em um mundo cego, pobre e nu, sem discernimento espiritual, sem percepção do quanto que a mensagem, a palavra de Deus, ela pode entrar e transformar a vida das pessoas. Mas a verdade é que quantas pessoas do nosso convívio estão lendo a Bíblia? Na verdade, quantas pessoas aqui deste lugar têm o hábito diário de ler a Bíblia? Porque se você olhar para o valor diz que nós encorajamos um crescimento espiritual que não é apenas pessoal, mas que frutifica na vida de outros, multiplicando discípulos, impactando a comunidade e as famílias. Para esse final, reconhecemos a importância do tempo gasto na palavra, na oração, na comunhão com o corpo, como elementos para nutrir o crescimento. E nós, muitas vezes, estamos vivendo nesse mundo caótico porque aqueles que deveriam nutrir o crescimento não estão levando em consideração a importância do tempo gasto na palavra, na oração e na comunhão. Nós não estamos transformando o mundo. Por isso que é uma visão. Nós não temos vidas transformadas em cada família ainda. Amém? Mas nós queremos cumprir nossa missão, que é discipular pessoas, cultivar comunhão profunda e promover vidas transformadas. Quem vai promover essa transformação? É a palavra de Deus, que muitas vezes não é lida pelas pessoas, mas a maioria das pessoas desse planeta, elas vão ler a Bíblia enquanto elas leem a vida do cristão. Isso te conforta ou se te dá medo? Qual é a Bíblia que você expõe ao mundo? Qual é a leitura que o mundo faz de você? Eu estava agora não, né? Tem como estar agora. Eu estava mais cedo no RPM dos Legendários. Ruim foi o lugar, né? Vou fazer o quê? Estava na Arena MRV. E a gente estava na esplanada fazendo um evento, tinha muitos homens. E eu estava muito preocupado com o horário, porque tinha acabado 7h30, eu fiquei mais de 1h30 para sair do estacionamento. Estou me segurando para não fazer piadas. E eu preocupado com o horário, sabia se eu chegar em tempo, eu fiquei 40 minutos sem sair do lugar. Eu falei, Deus, vai dar ruim. Eu não vou chegar na igreja. Eu tenho que pregar, como é que eu vou fazer? Já começa a pensar. E uma vontade de cortar assim, sabe? E eu me segurando, eu falei, Deus só vai entender, não vai? Vou dar uma cortadinha aqui, e eu me segurando, eu falei, qual é o mundo, qual é a Bíblia que o mundo lê através de nós? Qual é? Nós precisamos pensar nisso. Como as pessoas enxergam o Evangelho através da sua vida. Então, o Evangelho, os frutos do Espírito, eles precisam serem colocados na nossa vida como o caráter de Cristo sendo transformado em nós um todo. Não somente a nossa paciência. Quem aqui é impaciente? Não é sobre só a paciência. Não é sobre só a amabilidade, temperança, domínio próprio. É tudo. Porque a transformação que acreditamos que a Bíblia, que a palavra de Deus, que a ação do Espírito Santo em nós quer nos fazer viver, não é numa parte, é na integralidade de quem somos. Esse é o fruto do Espírito, uma vida transformada. Isso nos liberta da pressão de tentar ser mais paciente,
ou tentar ser mais amável. Nosso foco deve ser apenas buscar a plenitude do Espírito Santo. Quando Ele nos enche, Ele traz um pacote completo. O fruto é a evidência de que o jardineiro, o Espírito Santo, está trabalhando na terra do nosso coração. Amém? Amém. Essa é a mudança, essa é a transformação. Não dá mais para crer num cristianismo que não fala de renúncia de vida, que não confronta o pecado, que não aponta para uma mudança que precisa ser integral na nossa vida, no nosso caráter, no comportamento, na atitude. É uma mudança integral. O fruto do Espírito não é o que você faz, mas é em quem você se torna. A cada domingo que você vem aqui, eu venho à igreja há 36 anos. Eu não sei quantas mensagens eu ouvi na minha vida, mas quantas mensagens efetivamente têm me transformado? Ou quem eu tenho me transformado? Ouvir as mensagens. Alguém mais paciente? Talvez não. Mas quem eu tenho me transformado não é sobre o que você faz, é sobre quem você tem sido, sobre quem você tem dito para o mundo. Olha, aqui você talvez não tenha uma Bíblia, você talvez nem tenha um livro em casa, ou nunca tenha aberto esse livro para ler, mas leia a minha vida, porque aqui há uma expressão da palavra de Deus. Amém? Você pode dizer isso de verdade para o mundo? Não pode ler minha vida. Eu não sou perfeito, ninguém é. Mas pode começar a ler minha vida, porque eu tenho caminhado em buscar conhecer mais do Senhor. Então não é sobre tentar ser mais ou menos. É sobre viver uma transformação integral, completa. Então nós precisamos agora olhar para o cultivo. Estamos na estação de cultivar. A estação do cultivo que dá um valor em cada ação. Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Colossenses 1, versículo 10. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Se tivéssemos coração ensinável, humilde, a ponto de olhar para o texto sagrado e entender que é só sobre obediência, esse texto, ele resume tudo. Ele resume a mensagem, ele resume a conduta cristã. Ele pega o cristão, aquele que já teve uma conversão em Cristo, e se aplicado essa verdade sobre nossa vida, resume tudo. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor. Façam tudo como se fosse para o Senhor. Mas ele continua ainda dizendo, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Ou seja, aquilo que você sabe da palavra hoje te capacita a dar bons frutos, ou deveria. Mas quando você avança no pleno conhecimento de Deus e se esmera em buscar ao Senhor, em conhecer hoje mais do que ontem e menos do que amanhã, você ainda permanecerá numa construção de vida, estando apto a continuar dando outros bons frutos, porque a nossa vida vai avançando. Mas para que serve esse caráter? Para que serve o caráter cristão, ou o caráter de uma pessoa da sociedade que não necessariamente seja um cristão? Não é para você se sentir uma pessoa melhor. Não é para você se sentir um ser humano correto, de boas práticas, boas condutas. O caráter cristão, ele distingue do caráter natural. O caráter natural, ele aponta para alguém
que está buscando fazer o que tem que ser feito por uma ética, e não tem nada de errado nisso. Uma boa ética, uma boa moral, bons princípios e valores e costumes, ok. Mas o caráter cristão, ele difere quando nós fazemos o que fazemos por causa de Cristo. É só por Cristo. Porque Cristo fez por mim. Eu não posso simplesmente não fazer. Cristo me amou, eu não posso simplesmente reter esse amor guardado para mim. Cristo, Ele fez por mim algo que eu jamais vou conseguir fazer por qualquer outra pessoa. Então, nada do que eu fizer vai pagar o preço, então eu vou tentar fazer tudo que eu posso. Simplesmente porque o caráter de Cristo é de um caráter sacrificial, de alguém que dá a vida para que a sua vida seja transformada. Então, por que não começar a viver uma vida dentro das suas capacidades, dentro da sua realidade, que promova transformação? Por que não chegar em casa e parar de ser um marido rabugento, brigão, grosseiro? Ah, mas minha mulher, sua mulher é imperfeita, mas você também é. A questão é que vocês são imperfeitos em situações diferentes. O Evangelho não é sobre o cristão que você é aqui na igreja. Porque aqui na igreja é muito fácil. Ou mais fácil do que em casa. Porque em casa, como diz o ditado, né? Vai com o pessoal junto. Para conhecer quem é a pessoa de verdade. Então, tem algumas pessoas aqui que eu vivi vários anos. Eu conheço meu irmão. Eu conheço os meus pais. Eu conheço minhas primas. Eu sei dos problemas. Eu sei dos comportamentos. Mas eles também sabem os meus. Então não é sobre somente um caráter para ser um bom funcionário, um bom patrão. É de um caráter transformado por Cristo, mas que Ele te transforma para que você seja um agente de transformação. Porque se nós não formos um agente de transformação, pode passar para mim, Lucas, se a gente não for um agente de transformação, a nossa visão vai continuar sendo apenas uma visão longe. Nós não vamos conseguir transformar ao menos uma vida em cada família. Portanto, esse caráter, o apóstolo Paulo, ele trata de uma genialidade que me impressiona na sua simplicidade. Paulo ora para que possamos viver de modo digno do Senhor, ou com o Senhor. Para quê? Para produzir bons frutos. Por que, pastor, viver de modo digno? Para produzir bons frutos. Para produzir algo na sua vida que tenha valor, que tenha significado, que tenha propósito, ou que cumpra algum propósito. Qual é a conexão? O fruto do caráter de Gálatas nos capacita a produzir o fruto da ação de Colossenses. O apóstolo Paulo é o mesmo que escreve para a igreja na Galácia, aos Gálatas, e a igreja em Colossos, aos Colossenses. É o mesmo escritor. Ele está dizendo que os bons frutos de uma ação, daquilo que ele escreve em Colossenses, para honrar, agradar a Deus, serão produzidos se vivermos nos frutos do Espírito. Não são coisas distantes ou uma alheia à outra, elas coadunam umas às outras, elas caminham de forma uniforme, uma se encontra a outra. Não dá para gerar uma vida que agrada a Deus, como dizem em Colossenses 1,10, sem viver o que está em Gálatas. Esse é o desafio. A paciência que cresce em você se manifesta ao ouvir um amigo em crise. E às vezes esse amigo em crise
está lamentando alguma questão do casamento que você já superou há muito tempo. Eu faço 14 anos de casado em novembro. E aí quando eu falei, faço 14 anos de casado, minha esposa levantou, deixa eu ver se vai acertar a data. Acertei. Errei? Não, acertei, ó, não joga para as cobras. 14 anos de casado. E ontem estávamos aqui na igreja, estava aqui os adolescentes, eu estava conversando com um casal de adolescentes que tem uma história de namoro parecida com a minha. Começaram a namorar cedo, eles estão aqui, não vou falar que é o Pedro de Amador não, eles ficaram sem casa. Começaram a namorar cedo e perguntando sobre namoro. E para mim é algo que já foi ultrapassado há 20 anos. Passei dessa fase há 20 anos. Muitas vezes você pode lidar com alguma conversa, com algum casamento que está aí no início de processo, que você já passou, mas você precisa ter paciência, entender que você já amadureceu nessa jornada e agora é hora de você dar frutos para isso. E aí é hora para os papais, né? Então nós temos aí Jéssica grávida, Sara grávida, Ariane grávida, Ana Paula grávida. Quem mais? Esqueci de alguma? Sem contar que nós já tivemos o nascimento do Isaac, o nascimento do Bernardo. E a Lohane está grávida também. Olha, gente, tem bebê demais, tudo menino. Tudo menino. Então, às vezes você está aí, imagina o pastor Cícero, né, com filhos casados, já com as netas, e tendo que aconselhar alguém que está com um filho pequenininho. É paciência, como quem diz, cara, isso é tão simples, espera chegar mais tarde, vai ver. Mas é a paciência, a diligência de caminhar, de construir. E muitas vezes nós não temos essa paciência em casa. Então, a bondade, ela brota em você se tornando uma cesta básica para o vizinho. Quando a paciência, quando aquela música alta. Os meus vizinhos gostam de festa. Música alta. Vai respirar fundo. Aqueles funk, uma música ruim. Não dá para fechar a janela, não adianta. Tem que ter paciência, uma boa convivência, um fruto do Espírito. E você sai, o vizinho está na porta. Ah, está te incomodando a música. Eu falei, irmão, fique em paz. Celebra sua festa aí. Pô, filho, não dá para desligar esse negócio, não. Onde é seu quadro de energia? Deixa eu fingir que essa me cortou. É a paciência, é uma vida regrada, transformando ou aplicando no outro aquilo da transformação que você recebeu em Cristo. O fruto do Espírito é quem você se torna, para que você possa fazer o que agrada a Deus. Nada que você fizer não for para agradar a Deus, isso vai ser considerado como perda. Vai ser juntado, lançado ao fogo da perdição. Se não for para o Senhor, se não for pelo Senhor, nada tem valor. Então, entendemos até agora a origem do fruto do seu DNA. Vimos que ele vem de uma conexão com Cristo, que é o caráter do próprio Cristo, se formando em nós. Mas o fruto do pé, ele é bonito. Mas o fruto, se não for colhido, ele vai cair do pé, vai apodrecer. A verdade é que por mais bonito que seja o fruto no pé, não cumpre o seu propósito final, se não for colhido e compartilhado. Tudo na vida cristã é sobre compartilhar. Celebramos a ceia. Em Mateus, Cristo exemplifica. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele reforça. E tendo dado graças, repartiu o pão. De semelhante modo, ele deu o vinho aos seus discípulos. É sobre compartilhar. Não existe vida cristã individual. A vida cristã, ela começa na sua individualidade. Mas ela somente se desenvolve e caminha em progressão na coletividade. Quando você se esforça para viver uns com os outros. Ontem à tarde tivemos uma reunião de alinhamento. Quem estava aqui ontem à tarde?
numa reunião de alinhamento com voluntários que participam do culto. Foi bom ou não? Sim. Acho que foi um dos momentos mais incríveis e recentes da nossa igreja. Foi incrível. Por quê? Porque que nós compartilhamos. Oramos uns pelos outros. Adoramos juntos. Compartilhamos aquilo que Deus tem feito na minha individualidade, coloquei em função da coletividade. Quem participa de GR? Quem... Fica com a mão levantada. Quem quer sair do GR, abaixa a mão. Não abaixa não, gente. Não pode passar da vergonha não. GR é maravilhoso, sim ou não? Eu te convido a participar de um GR. Eu tenho um GR na segunda-feira. A igreja tem GR segunda, terça, quarta e quinta. Não temos GR na sexta, temos no sábado, temos no domingo. Eu te convido a participar de um, se você quiser ir para um que nem nasceu ainda, eu te convido a iniciar um comigo. Vou começar um na quarta-feira, lá na Água Santa. Dia 20, se não me engano. Vou começar um GR, quer ir comigo? Pertinho, logo aqui. Água Santa, logo ali. Não, né? Vocês não querem não, né? Participe de um GR. Viva relacionamentos autênticos, reais. Se entregue a essa vida de vida compartilhada. O verdadeiro crescimento não é medido pela beleza do nosso jardim particular, mas por quantas pessoas são alimentadas e transformadas pelo que Deus produz em nós. Você entendeu essa frase? Eu vou repetir. O verdadeiro crescimento não é medido pela beleza do nosso jardim particular, mas por quantas pessoas são alimentadas e transformadas pelo fruto daquilo que Deus produz em nós. Quantas pessoas têm se beneficiado da sua espiritualidade, do seu cristianismo? É só para você? É só para o seu benefício? Só para alimentar a sua vida espiritual? Está errado. Vida cristã é sobre compartilhar. Conclusão. Tenta eu colocar para mim, Lucas, aquela tela, acho que até lá no início, de todos os valores. Durante toda essa série, várias dessas coisas, elas são teóricas e práticas. A fidelidade à palavra, amor transformador, comunhão autêntica, relativo, crescimento frutífero. Elas caminham entre teoria e prática. Teoria, prática. E quando eu olho para essa série, quando eu olho para esse quadro, não sei se você conseguiu entender as conexões, como que essas coisas funcionam. Mais importante, não é sobre um quadro, é sobre isso se tornar uma prática real da nossa igreja. A gente precisa entender que é tempo de sair da teoria do crescimento e começar a entrar num laboratório de vida. O que é um laboratório? Quando você testa, quando você pega algo e valida, tenta, deixa eu ver se aqui funciona, se isso aqui não funciona. Muitas vezes na vida cristã, nós queremos simplesmente aprender. Mas se não tirarmos do ambiente teórico e vivermos uma vida prática, vai ser só um quadro legal. O seu caráter transformado, ele é a maior prova do poder de Deus, porque você sabe o quão pecador você é. Eu sei o potencial de fazer coisa ruim. Eu sei o meu potencial de fazer coisa ruim. Eu sei o potencial destrutivo que eu tenho. E a maior prova do poder de Deus é que há um freio que me bloqueia, e não é a ética moral, é o meu temor pelo Senhor. Eu sei o meu potencial destrutivo, você sabe o seu. A pergunta é, quantos de nós estamos retendo essa mudança, ou essa imagem a ser repercutida na vida das pessoas?
Quando você vive esses valores, você não apenas cresce individualmente, você se torna um agente de crescimento para toda a igreja, para a sua família e para a comunidade que nos cerca. De uma certa forma, não seria exagero dizer que o mundo caótico como está é culpa minha, é culpa sua, nossa como igreja, porque nós não estamos influenciando na proporção que podemos. E aí eu me vejo acordando às 5 horas da manhã, de segunda a sexta e hoje também, me encontrando seguramente com 3, 4, 5 mil homens, orando por várias coisas, entre família, igreja, ministério, nação. Onde está a transformação que o mundo precisa viver através da minha e da sua vida? O mundo não é atraído por uma estrutura bonita, mas por um pomar onde as pessoas podem entrar e encontrar alimento para a alma. Quando recebemos pessoas novas aqui, nós costumamos perguntar: que bom que você veio, legal, nossa igreja é de verdade, nossa igreja se alegra demais com aquele que nos visita. E a gente quer entender: você veio como? A Ana veio pelo Instagram. Tem gente que passou e falou: eu vi que você estava em reforma, estava esperando acabar a reforma para vir. Você veio pela reforma também? Não? E a gente vai buscando entender. E algumas pessoas respondem: não, o prédio ficou muito bonito, a reforma ficou legal. Mas a igreja, ela não pode ser um meio de atrair pessoas pela nossa capacidade estética. Por mais que isso vá atrair pessoas, então tudo bem, queremos atrair pessoas da forma como for possível. Mas o mundo ele não pode ser atraído apenas por essa estrutura estética, mas pela nossa capacidade de ser um pomar que alimenta e transforma a alma e o espírito. Então, se queremos ser uma igreja que impacta um bairro, uma cidade, um estado, não é sobre ter um prédio impressionante, não é sobre ter uma estrutura maravilhosa, mas é sobre ser um exército de pessoas cujo fruto da paciência está salvando casamentos, cujo fruto da bondade está alcançando os solitários, cujo fruto da fidelidade está mostrando um mundo inconstante que existe uma rocha firme. Quantos do mundo sabem que é necessário construir uma casa na rocha? Eles não sabem disso. Eles nunca leram a palavra, não sabem o que está em Mateus. Mas você é aquele que pode ensinar e apontar o caminho. O seu fruto é um evangelho com sabor, a prova viva de que os valores de Cristo não são apenas belos, mas poderosamente transformadores. Você acredita no poder do evangelho? Você acredita que a palavra de Deus é o poder para a transformação do mundo? Eu creio nisso, eu vivi isso, mas o mundo precisa saber, alguém precisa falar. Tem uma música assim, né? O mundo precisa saber, alguém precisa falar. Acho que do Resgate. Então eu quero terminar com uma frase. A minha frase final é: não seja apenas uma construção, seja uma vida que alimenta o mundo. Amém? Fique de pé no seu lugar. Quando o equipe de louvor se dirige até aqui para encerrarmos esse culto, feche seus olhos. Começa a dizer ao Senhor sobre o que você tem entendido disso tudo, sobre essa série, sobre esse momento em que não é sobre ser apenas uma construção, mas sobre sermos aqueles que geram frutos que alimentam o mundo. Pai, queremos te adorar neste lugar. Tudo que queremos, tudo que podemos fazer é entrar debaixo da tua presença e render adoração ao Senhor. Nada aqui é sobre nós, Jesus. É tudo sobre você. É tudo sobre o seu amor, é tudo sobre a tua graça que um dia nos alcançou. E, Senhor, perdoa-nos porque, mesmo tendo sido alcançados por tamanha graça,
muitas vezes escolhemos reter para nós aquilo que nos transformou. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa infidelidade, em muitas vezes sermos e estarmos conectados na videira verdadeira, mas estamos sugando e não dando os frutos que são necessários. Perdoa-nos, Senhor, nosso coração, que tem sido obstinado em te obedecer. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor, os nossos olhos impuros, nossas mãos impuras de uma vida impura que tem construído algo que não vem do Senhor. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e renova-me o teu Espírito através do poder do teu Espírito, para que possamos sair desse culto não apenas satisfeitos ou alimentados com aquilo que vivemos aqui, mas possamos sair daqui com uma forte convicção de que é necessário fazer mais. O Senhor tem nos chamado a fazer mais, alarga nossas fronteiras, aumenta a capacidade do nosso odre, para que possamos te buscar e sermos enchidos e preenchidos pelo Senhor. Mas que em algum momento o nosso odre possa derramar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que o nosso pomar, o pomar da Igreja Pedra, possa ser um pomar de frutos eternos, frutos que promovem transformação, cura da alma, cura do espírito. Que possamos nos tornar aqueles que, conectados na videira verdadeira, possamos gerar muitos frutos para a honra e glória do nome de Jesus. É o que oramos e te bendizemos nessa manhã. Amém.